algumas perguntas. Karma existe ou isso é uma crença, é uma criação nossa? Uma vez que tudo são experiências. Então, se eu tive uma experiência ruim, que eu prejudiquei alguém aqui, pelo espiritismo, a gente estava falando de espiritismo, pelo espiritismo eu vou voltar a outra encarnação, eu vou ter que passar uma perrenga por conta do mal que eu fiz. Isso é um karma negativo. Se tudo são experiências, então karma existe? Pergunta fácil, né? Eu acho que não existe uma resposta única para isso. Eu acho que, assim, uma vez que vários seres humanos decidiram que isso existe, a gente cria isso de fato. Mas, ao mesmo tempo, conforme a gente vai mudando a nossa concepção da realidade, da estrutura da nossa realidade, da nossa composição espiritual e tudo mais, eu acredito que chega um momento em que a gente começa a perceber que não faz muito sentido esse sistema de aprendizado. E aí você começa a falar assim, mas será que é assim mesmo? Será que eu estou sempre pagando por algo que eu não tenho nem ideia do que faz sentido um sistema de ensino que você está sempre pagando por algo que você não sabe o que é? E faz sentido existirem pessoas que aparentemente são más e nunca pagam pelos seus erros? Que porra de sistema é esse? Que evolução é essa? Então, nesse sentido, a minha compreensão hoje, e assim, como eu sigo também evoluindo em consciência, a minha interpretação sobre isso vai evoluindo conforme eu vou evoluindo também. Boa parte do meu trabalho hoje é desfazer a crença de que experiências ruins aconteceram porque eu fui má. Porque eu fiz algo de muito errado e aí eu recebi isso como punição pelo que eu fiz. Isso eu encontro quase todo dia nos atendimentos. E o que eu procuro fazer é mostrar para a pessoa que, assim, se de fato nós estamos numa experiência de evolução e nós temos um eu superior que é uma centelha divina, é o amor, é simplesmente amor, não faz sentido nos punir a troco de nos punir. Aquela experiência só faz sentido quando isso traz benefícios. E a hora que você começa a perguntar quais os benefícios de ter passado por essa experiência que foi tão difícil, se você consegue descobrir os benefícios, você faz as pazes com o karma e com o seu eu superior, que você fala, essa foi a forma mais fácil de adquirir a sabedoria que eu estava buscando, através dessa experiência difícil. Existem outras formas de chegar lá? Sim, mas possivelmente elas seriam mais demoradas, mais longas para chegar no mesmo resultado. E é por isso que às vezes a gente aceita experiências difíceis na nossa vida. Então, nesse sentido, hoje eu sequer uso a palavra karma. Na verdade, eu nem falo de responsabilidade, porque aí vem muito ligado à culpa. O que eu falo é assim, qual o benefício disso? Eu tenho certeza absoluta que o que quer que tenha te acontecido não interessa quão ruim tenha sido, e as pessoas ficam indignadas. Ou então as pessoas falam, você quer dizer que eu escolhi morrer? Então, isso são coisas que eu tenho questionado também nos últimos tempos. É uma das coisas, né? E o que eu tenho passado a acreditar é o seguinte, tudo ressoa de acordo com o que a gente tem dentro da gente. Então, essas experiências negativas, de certa forma, são crenças ou padrões, programações que a gente tem dentro da gente que acaba atraindo essas experiências. E qual seria o segredo? Observar essas experiências e ver o que é que tem dentro da gente que está vibrando naquela frequência que está atraindo esse tipo de experiência. Então, quando a gente percebe isso e se dá conta e limpa essa programação, faz um trabalho de limpar essa programação, essas coisas ruins deixam de acontecer. Ou seja, esse karma negativo deixa de acontecer. Na verdade, esse karma, eu acredito que seria uma limpeza interior dessas programações que estão atraindo estas realidades. Faz sentido isso? Eu entendo o que você falou. Isso faz sentido? Faz. Mas quando você está olhando assim, você está assumindo que as coisas ruins são ruins e eu quero parar de atrair as coisas ruins porque elas são ruins. E a minha sugestão foi falar assim, olhar para as coisas ruins falando assim, elas não são ruins. Então, eu só não quero que elas continuem. Isso. Mas o ruim... o ruim seria exatamente o que é que está errado na minha vida que não está dando certo, que está me machucando. Que eu considero essas experiências, mas não deixam de ser um aprendizado. Exato, mas eu não olho para elas falando assim, o que tem de errado. Na verdade, a minha pergunta é, o que tem de certo? O que tem de certo nisso? Para que eu aprenda logo e saia dessa.
Dá um outro foco para isso. É mudar um pouco o foco e dar tilt na cabeça das pessoas, porque a gente não está acostumado a perguntar qual o benefício que eu tenho de me ferrar dessa forma. Uhum. Mas quando eu comecei a fazer isso na minha vida, eu fiz as pazes com muitas experiências difíceis que eu já passei. Porque eu entendi, não vou dizer que eu gostei, eu entendi a importância dessas experiências, eu entendi que o meu sofrimento foi na medida da minha teimosia. Se eu não fosse tão teimosa, eu não teria sofrido tanto. Porque eu estava indo contra o fluxo que o meu eu superior estava indicando de caminho, eu estava lá, e o sofrimento foi por conta disso. Não foi por conta de nada fora de mim. Foi simplesmente resultado da minha teimosia, da minha falta de aceitação de um caminho muito melhor do que aquele que eu estava seguindo. Mas sabe que eu percebo que às vezes, Thaís, esse caminho ele fica claro, mas a gente não consegue perceber as sutilezas das coisas que estão impedindo a gente às vezes de seguir esse caminho. Aí você pede ajuda e por dos isso amigos. Que a gente sofre. Tá. Porque assim, quando o problema é nosso, tá? O que eu normalmente vejo na minha vida é que assim, por exemplo, eu estava fazendo isso essa semana de novo, que eu estava com um pepino na minha vida, a Dini estava com outro, e aí o que a gente faz, assim, eu pedi para ela e ela me pediu para falar assim, me olha de fora, do seu ponto de vista, o que é que você vê que eu não consigo ver, porque esse é meu ponto cego, tá? E aí facilita um pouco a caminhada. Ótimo, isso já aconteceu, de alguém me dar uns toques assim, a coisa era tão clara, mas eu não conseguia enxergar. Exatamente, isso porque é o nosso ponto cego, os nossos problemas são os nossos... Porque se não fosse, a gente não estava mais fazendo isso, né? Você não é burro, você não faz isso porque você acha legal, você faz porque você não percebeu, ué. Quando eu uso chama violeta antes de dormir para fazer limpeza, quando eu me lembro de aplicar a chama violeta, que eu aciono ela para ficar atuando em mim durante a noite, eu tenho pesadelos. Isso é um padrão. E são pesadelos horrorosos. Nessa última semana, só para você ter uma ideia do nível de pesadelo. Muito sangue, vampiros e aranhas. Que você gosta de rock and roll, né? Vamos combinar? Vamos lá. O que a chama violeta faz? Ela não transmuta? Se você está pedindo para transmutar, adivinha que tipo de coisa vai chegar? Você já viu aquela história que você fala assim, não pede para te darem paciência, porque o jeito de você aprender a paciência é você passar por uma experiência difícil para você aprender a ter paciência. Se você está pedindo para transmutar um monte de coisa, eles falam, tá bom, você pediu, top. Tenta fazer o seguinte hoje à noite, você fala assim, gente, dá uma folguinha aqui de transmutar, me manda amor incondicional hoje à noite, tá? Que eu quero descansar e ver o que acontece. Tá. Vou experimentar. Não me incomoda, Thaís, de ter os pesadelos, apesar de acordar de madrugada aqui com o coração batendo e assustado. Mas é que eu não entendia, né? Mas faz todo sentido isso que você está falando, assim. Agora, de chama rosa hoje. Vamos trabalhar com chama rosa hoje. É dito que realmente não existe a questão de karma. E sim, é só um mecanismo de compensação. Você matou lá para trás, vai ser morto agora. Ou isso também é outra crença limitante? Eu tenho a impressão de que assim, tudo é experiência. Segundo a lei do Uno, a gente está aqui na terceira dimensão, a gente tem experiências com a intuição, a intenção de escolher para qual polaridade a gente vai, serviço a si mesmo ou serviço ao outro. Quando você passa por uma experiência em que você teve alguma vida em que você matou outra pessoa, num primeiro nível, aquilo é simplesmente uma experiência, mas aquela experiência gera uma série de sensações em você, uma série de aprendizados e uma série de consequências. Então, eu não diria que é um mecanismo de compensação, eu diria que é um mecanismo de aprendizado para que você tenha mais clareza na sua escolha, porque para algumas pessoas, as sensações geradas, as consequências de matar uma outra pessoa podem ser bastante negativas, e aí você vai aprendendo com aquela experiência e te ajudando a polarizar. Então, se você se sente mal, culpado, mais para frente você descobre que não é assim que se resolvem as coisas, e papapá, você vai polarizando no serviço ao outro. Mas você pode achar que aquilo é muito legal. E que essa é a melhor. Na verdade, eu acho que é a experimentação dos dois lados da experiência, né? Então, quem morreu ali escolheu morrer também. Ah, sim, isso com certeza.
Quem matou é quem escolheu morrer. Na verdade, assim, toda vez que você morre, você escolheu morrer. Claro que assim, não é consciente, tá? A mesma questão que você disse, você passa a perna em alguém, você tem um prejuízo muito grande a alguém. Né? Então, aquela pessoa escolheu passar por aquele prejuízo também? Sim. Por isso que não tem karma, então. É aprendizado. Exatamente. Por isso que, assim, tem algumas interpretações de que, assim, todas as pessoas que nos fizeram mal, na verdade, elas só estão sendo personagens das histórias que a gente escolheu viver. E a hora que, assim, você resolve ser vítima de alguém, você precisa de alguém que resolva ser o agressor. E aí, quando um agressor encontra uma vítima, dá match e pronto, aquela história se produz para gerar experiência para os dois lados. E todo mundo passa pelos dois lados, não necessariamente na mesma vida. Porque... É um Tinder existencial, né? Deu match. Exatamente. Porque, ó, qual é o melhor jeito de você fazer uma escolha além de viver aquilo? Como é que você vai entender como é que se sente uma pessoa? Quais são as consequências dos seus atos se você nunca passou por aquilo? Não vou dizer que é bom. Por isso que existem tantas reencarnações? Eu chutaria que existem tantas reencarnações porque existem múltiplas possibilidades de experiência na vida. E a gente não consegue experimentar tudo o que existe para experimentar numa única vida. Aí você semeia várias encadernações para que você possa ter uma multiplicidade de experiências muito diferentes umas das outras, para ter uma ideia, assim, um geralzão, né, de como é que funciona aqui essa dimensão, e aprender com tudo isso e seguir sua caminhada. Só que aí no meio vem os DGs e avacalham a situação toda, né? Fazem tudo muito mais difícil, né? Tá, mas vamos lá. Quando a gente entende que a gente é tudo, você também é os DGs. Ups! E a gente está de mãozinha dada com eles, produzindo essa experiência. Pronto, matei o Papai Noel de novo. Putz, grila. Agora foi o coelhinho da Páscoa também. Oh, meu Deus do céu, não vai sobrar ninguém aqui. Para saber mais, entre em www.akashemoto.com.br.